O tema da nossa entrevista de hoje é o projeto de reforma trabalhista que está sendo proposto no Congresso Nacional. Quem está conosco para falar sobre o assunto é o advogado Alex Gurgel, conselheiro seccional da OAB aqui no estado do Rio Grande do Norte. Doutor Alex Gurgel, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Justiça e Trabalho para conversarmos acerca de um tema tão recorrente hoje, tão discutido, tão polêmico no seio da sociedade. Eu que agradeço aos telespectadores do programa Justiça e Trabalho, Manassés, estamos aqui à disposição. Doutor Alex, qual é a avaliação que o senhor faz neste momento, ou desse momento histórico, no qual se propõe uma reforma trabalhista no país, né? Ou seja, essa reforma é realmente necessária nesse atual cenário do país? Eu creio que no atual momento em que vivemos na política brasileira, não é o momento mais adequado para discutirmos uma reforma trabalhista. Especialmente porque esses parlamentares que estão no Congresso Nacional não pediram voto à população brasileira dizendo que iriam fazer a discussão sobre a reforma trabalhista nesses moldes, nem da reforma previdenciária. Agora, do ponto de vista da legislação, isso é do ponto de vista político, do ponto de vista da legislação, como os advogados trabalhistas hoje avaliam a atual legislação trabalhista no país? A legislação trabalhista, ela tem algumas situações em que ela precisa ser rediscutida, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem feito essa discussão na esfera jurisprudencial desses momentos, dessas oportunidades, dessas lacunas que a legislação precisa ser aprimorada. E como você fez, por exemplo, há pouco tempo a discussão e a reforma da questão do recurso de revista. O Congresso Nacional, no momento oportuno anterior, fez a reforma da lei do recurso de revista, recepcionando a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, nesse sentido, as correntes que argumentam, né, no sentido de que a reforma é necessária falam que a legislação trabalhista no país é uma legislação atrasada, feita ainda, elaborada ainda na década de 40. Como é que os advogados avaliam também essa questão? Não posso crer que seja atrasado uma legislação que a Constituição de 88 diz que o trabalhador, via de regra, tem uma jornada de 44 horas e 8 horas diárias, podendo fazer 2 horas extras naquele dia. Quando a reforma, por meio de uma lei ordinária, busca estabelecer até a possibilidade de 12 horas por dia. Isso aí ir na contramão das normas de ordem, de segurança e saúde do trabalhador e o que propriamente dito, o que os países na Europa e em outros lugares têm feito em relação à questão da redução da jornada de trabalho. O senhor falou num aspecto crucial, que é a Constituição. Do ponto de vista constitucional, essa reforma, a Constituição autoriza essa reforma, digamos assim? Olha, nos aspectos maiores em que ela quer fazer a modificação, a reforma, ela mitiga por uma via inadequada, que é uma lei ordinária, a Constituição da República Federativa do Brasil. Esquece, inclusive, os objetivos fundamentais da nossa Constituição, quando busca discutir, propor alterações como, por exemplo, na redução do intervalo entre a jornada e outras situações que vão, na verdade, aumentar as desigualdades sociais e regionais no país. Nessa corrente de pensamento, nessa linha de pensamento, então, qual é o pano de fundo, na verdade, dessa proposição, dessa reforma trabalhista? O Brasil, mais uma vez, aponta para o caminho errado quando se quer resolver os problemas no Brasil. Nós temos hoje um país que praticamente metade dos recursos federais são destinados a pagamento da dívida pública, de juros da dívida. Então, assim, não é olhar para esse caminho, para esse lado que se vai resolver os problemas do Brasil. Eu acho que a discussão tem que ser por outro viés e de uma forma participativa. Pergunto aí, por que, por exemplo, o Congresso Nacional não utiliza os instrumentos de referendo e plebiscito para ouvir a população? Qual a reforma que ela quer? De que forma ela quer a reforma? De que forma o povo brasileiro, que é o maior interessado nisso, deseja que seja reformada a sua legislação trabalhista? De certa forma, então, ainda é a velha disputa antiga entre capital e trabalho que está sendo afirmada nesse momento? Na verdade, eu não diria que é a Justiça e Trabalho. Na verdade, existe um movimento no Brasil que busca suprimir... Eu falo a velha disputa entre o capital e o trabalho. Mas, na verdade, o que existe no Brasil, se formos observar, todo esse movimento de reprimir a Justiça do Trabalho, diminuir o orçamento da Justiça do Trabalho, visa o quê? Buscar enfraquecer o compromisso com a justiça social no Brasil. Na verdade, isso é uma nova... seria um liberalismo exacerbado, mas só naquilo que interessa ao empresariado. Quando vemos pessoas que defendem o liberalismo, que querem viver de financiamentos de bancos estatais, eu não compreendo que isso seja liberalismo. O senhor então compreende como é que os advogados avaliam, o senhor como conselheiro
seccional aqui da OAB, qual a posição dos advogados? Então, a composição do Congresso hoje, de certa forma, aponta no sentido de que uma possível reforma trabalhista venha a suprimir alguns direitos dos trabalhadores? Da forma como está posto hoje, da forma como é colocado para a sociedade, eu imagino que existirá essa reforma, mesmo sem levar em consideração os aspectos de justiça social, os aspectos constitucionais e principalmente os aspectos do que a população realmente quer. Doutor Alex, quais são, na verdade, os aspectos mais polêmicos do texto de proposta dessa reforma trabalhista? Mas é uma questão que eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com o Justiça e Trabalho.